2026 eu achei que não fosse necessário mais falar sobre isso, falar sobre essa questão de número, de engajamento a todo custo. Mas eu quero muito começar esse ano falando sobre isso, porque é algo que eu já tive contato já em janeiro, né? Eu falo com políticos todos os dias, principalmente assessores também, que estão com essa demanda, né? Com essa pressão por conta de número, por conta de engajamento, como eu falei. Estou aqui de volta no YouTube, inclusive já vou começar pedindo para que você se inscreva aqui para que a gente tenha essas conversas ao longo de 2026. Vou postar vídeo aí toda semana. Se inscreva aqui porque a gente vai falar bastante sobre política e principalmente criação de conteúdo político e presença política através das redes sociais. Início de ano todo mundo fica nessa expectativa, né, de organizar as coisas, todo mundo com energia, gás para começar de fato o ano, principalmente se tratando de um ano político, né, de um ano eleitoral. Todo mundo está muito engajado nessa questão de criar mesmo percepção através das redes sociais. A questão é que tem muita gente criando, na verdade, se comparando com outros políticos, e isso eu vejo que é um ponto muito negativo, porque além de se comparar e muitas vezes se colocar para baixo, ou então eh, não querer ficar para trás, né? Eu preciso estar tão evidente quanto o político X ou Y. A gente começa também a criar conteúdo baseado no que os outros estão fazendo e não no que me cabe ou no que cabe ao político, né, no caso. Então isso é um risco muito grande, é bem complicado e é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Essa busca de querer número, de querer engajamento, alcance, né, ser visto por mais pessoas, muitas vezes a gente cria conteúdo que nos traz isso, às vezes a gente prioriza conteúdos que nos distribui aí na internet para mais pessoas, mas existe efeito colateral nisso se não bem, se não existe uma estratégia, se isso não for bem pensado. E aí a gente começa a criar ruído, porque muitas vezes a gente cria conteúdo que não entrega o que precisa ser entregue, e a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do vídeo, mas é isso, a gente acaba criando ruído por não priorizar entregar um conteúdo ou criar uma presença com estratégia na rede social para, de fato, criar conteúdo viral, conteúdo que aumenta o engajamento do perfil do político. E antes de ser mal interpretado, é muito importante eu dizer aqui que sim, número é muito bom, é algo que a gente busca, né, com a produção de conteúdo. Eu acho que e até porque o número ele é mais palpável, a gente consegue visualizar que aquilo está dando resultado de maneira concreta, né, através dos números, seja por número de like, ou então de visualização, de comentário, de compartilhamento. Isso como eu falei, é tangível, é palpável. Isso de fato não é o problema, isso nos anima, muito pelo contrário, isso nos deixa animado para criar muito mais, para querer estar muito mais presente, né, na internet, até porque a visibilidade, no final das contas, nos traz resultado, principalmente para quem para quem vai disputar uma eleição esse ano, ou então para quem está construindo um projeto político, pensando no longo prazo. Isso de fato nos anima. Só que o problema começa quando o número se torna o único critério para estar presente nas redes sociais. Quando a gente começa a produzir conteúdo pensando única e exclusivamente nisso, a gente começa a trilhar um caminho totalmente errado. E aí que a criação de conteúdo, o sentido de usar a rede social para amplificar algo, ele começa a ficar invertido, né? A gente faz as coisas de trás para frente, a gente começa a pensar como é que a gente vai falar as coisas, ou que música a gente vai usar, o roteiro do vídeo, porque o gancho do vídeo tem que ser esse, ou então a música do momento, como eu falei, é essa que está acontecendo, que está aí hypada no momento. Então a gente esquece do que de fato a gente precisa comunicar, né? E começa a olhar para o externo, para o que está funcionando, para querer de fato ter resultado a partir disso. Então a gente faz o caminho inverso. Isso tudo meio que vai deixando a gente cego, porque com certeza pode ser que isso traga resultado quando o assunto é número. Só que no longo prazo isso vai acabar nos trazendo problema. Quantas pessoas eu já vi aproveitando de um assunto, né, do momento, algo que está acontecendo, sei lá, na cidade, no Brasil, um assunto quente, justamente para performar bem. Se isso está dentro de uma estratégia, eu acho até válido, mas eu sei que não é a realidade da maioria dos políticos. É aquilo, eu preciso aproveitar a pauta quente para performar, para
atrair pessoas, só que não tem uma estratégia que te dê autonomia para fazer isso de maneira inteligente, entendeu? É isso, esse vídeo de fato é para falar disso, é para falar de número, para falar da ilusão, na verdade, de correr atrás de número, né. A pessoa que tá vendo teu vídeo ou teu conteúdo falando de determinado assunto que tá, em alta no Brasil, daqui um mês a pessoa nem vai lembrar de você, entendeu. Se isso não estiver dentro de um contexto, se você não estiver construindo de fato uma história, coesa, né, ou que faça sentido na mente da pessoa que tá consumindo, e isso obviamente tem que ser uma construção. Eu sempre falo isso, que um conteúdo ele tem que se conectar ao outro mesmo para que no geral a gente forme uma imagem na mente do eleitor, para que o eleitor lembre da gente num todo, e não por vídeos soltos, assim, que performou, mas que não vai trazer lembrança e não vai, fazer com que o eleitor se lembre de você por algo. Um outro risco grave para quem busca criar conteúdo para performar bem na internet é a questão de ter a opinião moldada, ou de não aproveitar bem o que você precisa e principalmente o que você deve comunicar para o eleitor, para simplesmente surfar em ondas ou então, vídeos supérfluos, como eu falei, que não vai trazer de fato quem você é, quem o político é enquanto pessoa e enquanto pessoa pública que vai defender algo ou que vai se posicionar em relação a algo. Então a gente acaba indo meio que na onda e não construindo a imagem do político, se você é político, construindo a sua imagem da maneira como deve ser. Sem falar que o conteúdo que performa bem na internet, na maioria das vezes, são conteúdos rasos. Em algum momento você vai precisar se aprofundar, falar um pouco mais sobre você, sobre as coisas que você defende, tudo isso que eu falei. Então, conteúdo que vai trazer um pouco de profundidade, um pouco não, profundidade de fato para o teu posicionamento, para a tua presença na internet é muito importante, porque são esses conteúdos que vão gerar conexão de fato e vai fazer com que as pessoas queiram saber mais de você, queiram se conectar mais com você e não só esses conteúdos rasos. Então quem vai sair melhor no final do ano não é quem cresceu mais rápido, não é quem viralizou mais vídeos, não é quem teve o maior número de likes, de curtidas. Eu preciso reforçar isso. Se você já me viu falando ou viu outro profissional de comunicação, de marketing falando, eu vou ter que falar de novo, porque existe pessoas com essa mentalidade que começou o ano buscando isso e, cara, não é sobre isso, entendeu? Quem vai ter o melhor resultado lá na frente é a pessoa que conseguir ser mais relevante. E aí, ser relevante não é, esquece, não é isso, não é questão de número. Ser relevante é quando você é lembrado por alguma coisa, por determinada coisa, entendeu? Quando você é a melhor pessoa, por exemplo, para falar de educação, quando você é a referência para falar sobre meio ambiente ou qualquer outro assunto de segurança, quando as pessoas falam, por exemplo, de segurança e veem você na mente delas, é isso que importa no final das contas. Não é quem tem mais visualização ou quem viralizou um vídeo na internet sendo político, entendeu? Eu sempre uso muito a Tabata Amaral como exemplo, né, dessa questão de consistência, de presença, de imagem. Ela é uma pessoa que está muito ligada à educação, é muito explícito, assim, ela conseguiu construir isso ao longo de um tempo. Então ela conseguiu ser a referência para essas pessoas, para as pessoas que priorizam a educação. Eu tenho visto movimentos inteligentíssimos de políticos, né, de pré-candidatos que estão construindo com consistência uma presença de fato na internet. Por exemplo, eu vi um candidato aí, né, um pré-candidato, se colocando como o pré-candidato do interior. Ele está construindo, né, uma narrativa para despertar a consciência de quem mora no interior e que não, muitas vezes não tem um representante, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, de que isso é importante. Então ele começou a construir isso, contar essa história, não pensando em números exclusivamente, né? Isso é consequência. Como eu falei, quando a gente constrói uma base, por exemplo, esse político que está construindo uma base que prioriza de fato ou entende, né, que nossa, verdade, a gente não tem representante no interior na nossa região, então isso é interessante. Ele começa a mobilizar essas pessoas para o projeto dele, que pensam e que priorizam isso que ele está movimentando ali, e ao longo do tempo esse número vai aumentando, vai crescendo de maneira muito inteligente e consistente. Ele começa a falar com quem ele precisa falar de fato. Então isso é criar
conteúdo com estratégia, criar uma presença com estratégia, onde o número é consequência. Por isso que eu falei, isso não, o número, né, essa questão de resultado palpável, visível ali, a gente não tem que descartar, isso é resultado de um trabalho consistente. Para e pensa, é muito melhor ter 1 milhão de seguidores e de repente quando você posta um conteúdo que é seu ali, pessoal, algo que aconteceu no teu dia, mesmo que seja política, tenha, sei lá, 80, 100, 120 likes, e aí seus melhores conteúdos só performam quando você posta um conteúdo que, sei lá, é uma pauta quente, como eu falei, e aí esses sim performam bem, ou é melhor ter 10 mil seguidores, onde a maioria dos seus conteúdos chegam a 500, 1000, 1200 likes. Entende que número, no final das contas, não é tão relevante. O que é relevante, de fato, é construir uma base que conversa com o seu projeto, com o que você está querendo construir. É isso, é para isso que você precisa olhar. Quando você olha para isso, de criar um movimento, de trazer pessoas que se conectam com o teu posicionamento, que engajam com o teu posicionamento, você começa a sentir de fato que as pessoas se importam com você, que elas gostam de você e que elas precisam de você representando elas ali. Porque eu já falei várias vezes também, as pessoas elas votam em semelhantes. Elas não estão lá na frente, né, elas não são políticas, mas elas escolhem por pelo menos um ponto de identificação. E aí eu te faço uma pergunta: se você parasse de postar, de criar conteúdo, de se posicionar na internet hoje, as pessoas sentiriam sua falta? Então começa a pensar por essa perspectiva. E aí, como eu falei de relevância, só para trazer um pouco de profundidade em relação a isso, né, essa palavra, cara, relevância é quando de fato a pessoa volta. Eu acabei de falar da base bem consolidada ali, né? É quando a pessoa volta, quando a pessoa comenta, quando ela consome mais de um conteúdo e não só um conteúdo viral que deu muito certo. No TikTok mesmo, por exemplo, a gente tem essa questão de consumir conteúdos que nunca mais você vai ver aquele criador de novo, entendeu? Apareceu ali para você, ali na sua linha do tempo, tem o For You hoje em dia, e é isso. Por isso que até a questão do número de seguidor não é tão importante, porque quando você estiver consumindo conteúdo na internet, no Instagram, no TikTok, olha quantos conteúdos aparecem para você que você nem segue essas pessoas. Você vai ver um conteúdo ali que deu muito certo, que o algoritmo te recomendou e de repente nunca mais você vai ver aquele criador, aquela pessoa que postou aquele conteúdo. Tá começando a perceber? Tá começando a fazer sentido para você? Então você vai entender que você tá sendo relevante quando as pessoas tiverem ali acompanhando seus stories e responder o que você postou ali, né? Ou então quando a pessoa comentar e você responder e ela continuar aquela conversa, aquele diálogo. Isso é ser relevante na internet. Começa a se preocupar com a criação de vínculo. E criação de vínculo é isso, é construção, e construção demanda tempo. Eu falei, né, no início do vídeo que as pessoas querem do dia pra noite, virou o ano, deixa eu começar a bombar aqui meu perfil na internet. E não é assim. Por isso que a gente sempre fala que na política tempo é muito mais, vale muito mais do que dinheiro. Porque quando a gente, por exemplo, quem trabalha, né, com marketing político, quem constrói uma estratégia de campanha sabe o quanto isso é importante, porque a gente quer consolidar mesmo a base, quer fortalecer a base, e isso demanda tempo. É construção. Eu acabei de falar, construção demanda tempo. E se você acha que você precisa começar grande do dia para a noite, você está enganado, você está totalmente errado. A gente precisa priorizar e dar importância para aquele primeiro comentário, para aquelas 2, 5, 10 pessoas que interagem sempre com a gente. É assim que a gente começa a fomentar e a crescer, né, o número, já que a gente está falando bastante disso, o número que realmente importa, a qualidade, né, desse número. Começa a criar esse vínculo, a interagir com essas pessoas, entenda que é construção. Você não começa grande do dia para a noite. Por exemplo, o meu perfil. Eu demorei 1 ano para começar a ter o mínimo de resultado quando eu falo de pessoas que estão sempre ali comigo, interagindo comigo. Então eu começo a identificar quem são essas pessoas mesmo que eu não conheça, entendeu? Então eu sei que aquela pessoa está sempre ali comigo, consumindo meu conteúdo, e eu sempre dou importância para isso e vou interagindo com essa pessoa para construir esse relacionamento, esse vínculo. E aí é uma outra coisa importante também. Às vezes o político não dá importância para a gestão, né, de relacionamento. Ou ele não faz isso, ou ele não coloca alguém específico para fazer isso. E isso não tem que ser robótico, isso não tem que ser artificial. A gente tem que trazer humanidade. É até clichê falar isso, né? Mas o ser humano se conecta com outro ser humano, né? Então vamos
vamos ser um pouco mais real, entendeu? Principalmente nessa era de inteligência artificial, onde tudo é muito superficial mesmo. Então traga um pouco de humanidade para esse relacionamento, mesmo que seja num comentário, numa resposta de um comentário muito simples. Toda essa questão de criar percepção, de criar presença através das redes sociais, como eu falei, é algo que demanda muito tempo, que se constrói ao longo do tempo, principalmente na política, né? Eu escutei, o Vitorino fala muito isso, né, que política não é corrida de 100 metros, né, é uma maratona mesmo, e que só os fortes, né, os resistentes que conseguem ter um bom resultado. Então é isso, toda essa construção ela demanda tempo e demanda muita energia. Mais uma coisa muito clichê que a gente precisa falar aqui, não dá para aparecer de 4 em 4 anos e achar que as coisas vão acontecer novamente porque deu certo antes e agora vai dar certo também. Fora que também a pessoa que ela não sustenta isso, né, essa presença, independente do resultado que ela teve, do caminho que ela tá seguindo, se ela tá em mandato ou não, se a gente não segura essa presença mesmo e mantém uma consistência ao longo do tempo, a gente perde tempo, a gente deixa de construir ou de contar a nossa história, depois a gente vai ter que gastar muita grana para suprir tudo isso. Então é isso, mantenha as pessoas envolvidas na tua história, na tua narrativa, alimenta essas pessoas para que elas entendam onde você tá, para onde você quer ir. Sua caminhada é longa, né? Mas a gente precisa ser persistente, ser consistente. Essa palavra é muito importante também, ter consistência. Eu tô falando isso porque essa semana eu recebi mensagem de um deputado, obviamente preocupado, né, se preparando, se organizando para a sua reeleição daqui a uns meses, mas é um deputado que ficou ou que não construiu a presença dele durante todo o mandato de maneira inteligente. E agora vai ter que correr, né, atrás desse prejuízo. Obviamente tem toda a estrutura, né, de um mandato que não só a rede social, mas ele poderia estar muito mais pronto agora, entendeu? Mas vai ter que correr atrás do prejuízo e construir toda essa presença na internet praticamente do zero. Então é isso. Todas as vezes a gente vê políticos que durante a campanha investe tempo, investe dinheiro, consegue engajar pessoas porque ele está ali em campanha, ganhou, está em mandato ou perdeu a eleição, deixa aquilo morrer para só no próximo ciclo injeta grana, enfim, energia para tentar pleitear algo, entendeu? Então só para frisar bastante isso, né, porque reputação ela é acumulativa, então você não vai conseguir construir isso com viral, né, não é uma trend aí que deu muito certo que você vai conseguir sustentar a tua reputação, criar a tua reputação. Então é isso, quis bater esse papo aqui com vocês nesse primeiro vídeo de 2026, espero que você tenha refletido sobre toda essa nossa conversa. Talvez o ponto aqui não seja crescer mais, né, seja crescer melhor. E aí eu te deixo essa pergunta, essa reflexão. O que você quer construir, né, ao longo de 2026, nos próximos meses? Você quer construir atenção ou você quer a confiança das pessoas? Construir essa confiança massiva das pessoas? Fica com isso, vou frisar mais uma vez. Número é consequência. O que você precisa é construir uma base consolidada, uma base firme ali, que faça sentido para a mensagem que você quer transmitir, para o que você quer, né, enquanto político. Pelo motivo que você está na política, que o político está na política. Talvez o melhor conteúdo para você não é o conteúdo que vai explodir, que vai te trazer grandes resultados, mas talvez seja aquele conteúdo que fica, né? Que conta um pouco mais de você e principalmente que gere conexão e faça as pessoas quererem te acompanhar, quererem estar próximas de você e principalmente que faça com que as pessoas queiram votar em você. É isso, te lembrando mais uma vez, se inscreva aqui no canal para receber o próximo vídeo na próxima semana e deixa o like aqui também. Mais uma coisa, encaminhe esse vídeo para quem de repente precisa ouvir isso, tá certo? Até o próximo vídeo então.